tudo bem com você? No vídeo de hoje, eu gostaria de conversar com você sobre o tema: o que é uma aula personalizada? Será que uma aula de idiomas personalizada é aquela em que o professor e o aluno não seguem nenhum livro de apoio, nenhum livro didático? Essa é a aula personalizada, aquela em que o professor desenvolve materiais e envia para o aluno? Não necessariamente. Como assim? Uma aula, ter ou não ter um livro, não garante que essa aula, de fato, esteja sendo feita num formato personalizado. A ideia do vídeo é trazer uma reflexão tanto para os professores quanto para os alunos na escolha de um professor ou professora particular. Algo que vai ajudar e guiar a você, professor, a de fato personalizar suas aulas, não é deixar de adotar um livro. Não é assim um passo de mágica. Deixei de adotar livros, minha aula já é personalizada. Eu vou apresentar aqui para vocês uma ferramenta que é de grande ajuda para você que é professor de idiomas, certo? Que é o quadro comum europeu e a sua importância ao ensinar e ao aprender um idioma. Primeiro, é muito importante que nós, professores, possamos conhecer bem o aluno ou a turma de alunos que nós vamos ensinar e que também nós possamos usar essa ferramenta do quadro comum europeu ao nosso favor. Mas, primeiro passo é conhecermos o que é esse quadro comum europeu. Ele é um quadro que serve de referências, né? E ele serve de referência para a aprendizagem de qualquer idioma. E ele é internacionalmente reconhecido. Esse quadro ele permite descrever de fato a proficiência tanto do professor quanto do aluno. Esse quadro ele está dividido em 3 letras, A, B, C, e em 2 números para cada letra, dividindo assim os níveis de aprendizagem em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Então, suponhamos que você, professor ou professora, está com um aluno nível iniciante ou uma aluna. O que é que você precisa ajudar o seu aluno ou aluna ou turmas a alcançar durante o nível A1? O aluno do nível A1, ele é capaz de compreender e usar expressões familiares e cotidianas, assim como enunciados muito simples que visam satisfazer necessidades concretas. Pode apresentar-se e apresentar outros, e é capaz de fazer perguntas e dar respostas sobre aspectos pessoais, como, por exemplo, onde vive, as pessoas que conhece, as coisas que faz ou que tem, e pode comunicar de modo simples, se o interlocutor falar lenta e distintamente e se mostrar cooperante. Então, esse é o nível A1. Então, o que vai fazer, de fato, o professor personalizar a sua aula e o aluno receber uma aula personalizada não é a decisão de não ter mais um livro ou de ter um livro, mas é o cuidado, o carinho na hora de preparar a aula. O professor, a professora pode até adotar o mesmo livro para mais de um aluno particular ou para suas turmas, mas ainda assim o professor e a professora, ele precisa ter a criatividade de variar, certo? A aula é o mesmo tema, o livro é o mesmo, mas você pode, ao preparar, pensar individualmente no seu aluno. E você, enquanto professor ou professora particular, tem ao seu favor algo que, quando se trabalha em escola, às vezes não temos, que é a questão de você ter a flexibilidade de escolher como você vai trabalhar cada tema, certo? Você não necessariamente precisa seguir a ordem cronológica de um livro, ou abolir um livro, certo? Essa é uma decisão pessoal enquanto profissional da educação e, claro, do aluno também aceitar ou não trabalhar com ou sem livros. Mas deixar de trabalhar com livro não torna a aula personalizada por si só. O que vai tornar a sua aula personalizada para você, aluno, e para você, professor, é a preparação. O professor, a professora, ele precisa preparar as aulas pensando nos alunos. E se a sua decisão enquanto professor ou professora for, a princípio, não adotar livros de editoras, você precisa ter coerência na hora de preparar os seus próprios materiais. Se você sabe que o seu aluno é nível A1,
não faz sentido você trazer atividades de um nível de dificuldade muito grande em que pare de ser de um modo simples. Não vai atingir o seu aluno ou aluna vai ficar frustrado e não vai ser uma aula proveitosa porque ele ou ela não vai ver, ou a turma não verão sentido em estar escutando ou aprendendo este tema. Então, é muito importante ter a coerência na hora do preparo dessa aula. Esse é um guia importantíssimo para o professor particular e para o aluno, porque muitas vezes o aluno chega até o professor particular já se sentindo um aluno de nível C1. Eu vou pular aqui para vocês os níveis e vou mostrar para vocês, perdão, C2. O que é o nível C2? Domínio pleno do idioma ou fluência. É capaz de compreender sem esforço praticamente tudo o que ouve ou lê. Veja que diferença. Então, muitas das vezes o aluno ele cobra, ou a aluna cobra do professor que ele tenha um entendimento 100% de tudo que lê e que ouve, se ele muitas vezes ainda é um iniciante. Então, tem que ter a coerência por parte do professor ou da professora, nivelar bem os seus alunos, mostrar bem para os alunos, apresentar um quadro comum para os alunos e mostrar qual é a caminhada que esse aluno ou aluna ou turma vai ter para, de fato, aprender o idioma, seja o idioma que for, qual for, e mostrar que realmente é um processo aí. Se eu sou nível A1, eu estou no nível iniciante, eu sou capaz de comunicar-me de modo simples, certo? Conforme as aulas forem avançando, nós queremos que os nossos alunos saiam do nível A1 e aí cheguem no A2, no básico. É capaz de compreender frases isoladas e expressões frequentes relacionadas com áreas de prioridade imediata, ou seja, aqui no nível básico, diferente do iniciante, o aluno já consegue, ou a aluna consegue falar um pouco mais, mas sobre assuntos do seu interesse, informações pessoais, da família, compras que faz, e assim sucessivamente. O B2 já é um nível intermediário, que aqui o aluno ele já começa a compreender perguntas ou questões principais quando se é usada uma linguagem clara e assuntos são familiares para esse aluno, temas que ele já tem uma certa familiaridade. Já o B2, aqui sim, o aluno ou aluna se torna um aluno independente. Ele consegue já entender ideias principais em textos complexos, certo? É aquela fase em que você diz assim, eu entendo esse texto quase que 100%. Tem 2 ou 3 palavrinhas aqui ou ali que eu não entendo. Então, você já está no nível independente, que você consegue entender a ideia principal. Já no C1, o aluno ele está no seu nível proficiente. Ele é capaz aí de compreender um vasto número de textos longos e exigentes, quer seja um artigo científico, um texto acadêmico de um estudo bem complexo. Por quê? Porque aqui o aluno já chegou no nível que muitas pessoas sonham em chegar e é totalmente possível, que é o nível proficiente. Aqui, o aluno ele já se torna fluente e espontâneo ou espontânea na hora de falar. Ele já não fica procurando tanto as palavras, o que é que vai dizer, o que é que vai falar, certo? E ele pode, sim, manifestar suas opiniões de forma articulada, organizada, com coesão e coerência. E, por último, o nível C2. A fonte de pesquisa dessa informação que eu estou mostrando para vocês, eu retirei do site British Council. Então, se você quiser consultar de novo esse material por completo, você pode fazer. Então, onde que eu quero chegar com esse vídeo? O meu objetivo é ajudar você, professor ou professora, a refletir o que é, de fato, uma aula personalizada. Talvez você já saiba, mas existe muito essa discussão hoje nas redes sociais sobre o fato de, os livros são ultrapassados, a sua aula, para ser diferente, você tem que desenvolver o seu próprio material. Sim, é muito bom desenvolver o nosso próprio material, mas precisamos levar em conta se temos a experiência para fazer isso, se já estamos à vontade e familiarizados com o quadro como o europeu, se esses materiais que porventura venhamos a desenvolver têm sentido, têm coerência, está aí equiparado com o nível adequado para o aluno. Então, se o professor ou a professora ainda não sente esse conforto,
talvez deixar de adotar um material seja aí difícil para ambos, para o professor ou professora, que não vai estar confortável, embora domine o idioma, não vai estar ali confortável o suficiente, para o aluno, que vai olhar para a aula de cada semana e vai ver que não tem uma conexão, que não tem um sentido, certo? Espero poder ter ajudado, aqui é uma reflexão, para que você pense que a aula personalizada é aquela que você prepara pensando no seu aluno como indivíduo, nas necessidades individuais do seu aluno, da sua aluna ou da sua turma. E você que trabalha com turma, ou você que é aluno de turma, pode estar curioso, como o meu professor ou professora vai poder personalizar a aula de uma turma? Bom, é claro que em alguns momentos não vai ser, talvez não seja possível personalizar 100%, por melhor que se esforce o professor, talvez terão temáticas na aula que 90% da turma vai se empolgar e vai gostar, e talvez uns 10% não goste muito do tema, mas o mais importante também é saber que a aula personalizada é aquela que vai ajudar o seu aluno, inclusive a prepará-lo a ser um falante proficiente, que é aquele que vai falar de temas complexos e não só do que ele gosta. Talvez ele vai poder até falar do que ele não gosta, se assim tiver o vocabulário e as possibilidades para isso, ok? Então, a ideia desse vídeo é tranquilizar você ou você, professora, que gosta de adotar livros para os seus alunos, sugerir livros. E para você, professor, que tem dúvida de qual material escolher, os próprios sites das editoras, eles possuem a área para professores, onde você consegue, muitas das vezes, fazer o download do livro do professor e conhecer todo o material. Isso é muito importante na hora de indicar um material. É importante indicar um material que você já tenha acesso, que você já conheça. Se você não encontrar esse material no site das editoras, eu te recomendo a passar um e-mail para eles ou buscar o contato de um fornecedor, né, ou de um representante da editora. E certamente eles vão poder lhe ajudar a lhe apresentar os livros disponíveis, certo? Caso você pense em adotar um. E adotar um livro não significa também que aluno e professor vai estar preso a esse livro, não vai poder fazer nada extra livro. Pelo contrário, é importante também lembrar que a aula, ela, para suprir a necessidade do aluno, ela tem que ser também uma aula boa, né? No sentido de que o aluno se sinta satisfeito e que não seja aquela aula que o aluno já sabe de cor e salteado início, meio e fim. É importante, sim, estabelecer uma rotina com os alunos, mas é sempre bom surpreendê-los no sentido de trazer sempre algo extra. Às vezes, do próprio conteúdo do livro, pensar em jogos ou músicas ou vídeos ou algo, né, tecnológico, interativo, que você perceba que vai agradar os seus alunos ou a sua turma. E para isso é importante conhecê-los. Pergunte aos seus alunos, né, deixe que eles também falem quais são as maiores necessidades deles, qual o objetivo deles com o idioma, e com base nisso, você, professor, professora, vai conseguir personalizar a sua aula, e você, aluno, claro, também vai receber essa aula personalizada e, ao mesmo tempo, lembrar que isso é uma troca. O professor ou a professora tem essa responsabilidade de fazer a você uma entrega de uma excelente aula, mas você também deve se comprometer em fazer a manutenção do seu idioma estudando todos os dias, ou tendo uma rotina de horários de estudo, certo? Espero ter ajudado com esse vídeo e vejo vocês nos próximos vídeos. Até mais!